Olá, superpoderosas! Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, porque foi uma das coisas que eu descobri que transformou a minha vida. E o jeito que eu olho a vida, o jeito que eu vejo os meus comportamentos, que eu mudo os meus comportamentos, que são as crenças. Eu vou usar aqui uma analogia com vocês hoje para vocês entenderem o quanto as crenças influenciam as nossas vidas e criam a nossa realidade, criam, né, a forma do nosso corpo, cria a tudo que está ao nosso redor, o nosso externo, os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos, do quanto elas são importantes para a nossa vida e para a transformação da nossa vida, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês hoje, que é do óculos. Então imagina que você nasceu e recebeu um óculos, e essa lente desse óculos, ela é transparente, ela assim, translúcida, ela é transparente, ela é limpa, clara. Conforme vai passando o tempo, né, na fase de infância, adolescência, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, professores, a mídia, a internet, a cultura local em que a gente é inserido, vai simplesmente desenhando na lente desses óculos, vai escrevendo na lente desses óculos e a gente simplesmente deixa. Faz parte, né, desse processo e imagina que esse óculos, essa lente é o nosso subconsciente. Então essas pessoas vão escrevendo e a gente vai aceitando esses desenhos, a gente vai aceitando essas palavras, vai aceitando todas aquelas descrições que são escritas ali nessa lente. E a gente vê, né, o mundo, a gente vê o nosso corpo através do espelho, a gente vê tudo ao nosso redor através dessa lente. Então, conforme vai passando e a gente vai, permitindo, né, que as pessoas ao nosso redor ali faça, né, escreva nessa lente. E a gente leva uma vida inteira, normalmente, através desse reflexo, de todos esses desenhos, de todas essas instruções que foram colocadas. Essas instruções foram colocadas por todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? As notícias que a gente vê na televisão, os livros que a gente lê, e aí a gente vai formando as nossas crenças, que são padrões de pensamentos, comportamentos que a gente absorveu, gente, desde o momento em que a gente é gestado na barriguinha das nossas mães, né? O Bruce Lipton, que é um biólogo que eu amo, que escreveu A Biologia da Crença, que é um livro que fala, né, sobre a importância das crenças na nossa vida. Ele fala que a partir do terceiro, 4 meses de gestação, a gente já absorve todas as crenças, todas as informações do ambiente em que a gente é gerado ali, né? Do corpo da nossa mãe, das sensações da nossa mãe e de tudo que ela vivencia já é passado para a gente. Então, a partir desse momento, a gente já consegue, a gente já absorve as crenças dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos pais, da nossa família, e aí vai. Então, a gente traz essas informações para dentro do nosso subconsciente, principalmente na fase de infância, a gente não discute, a gente não questiona, a gente só absorve e aí a gente forma os nossos padrões de crenças, de pensamentos, de comportamentos, e essa é a vida que a gente leva, tá? Então, as crenças, elas são a base da nossa personalidade. A gente busca sempre desenvolver, fazer, né, conforme as nossas crenças. E as nossas crenças é que criam a nossa realidade. As nossas crenças é que comandam o jeito em que a gente cuida do nosso corpo, o jeito em que eu me relaciono com o outro, o jeito que eu lido com situações desafiadoras, por exemplo, o jeito que eu me relaciono com a comida, o jeito que eu cuido do meu corpo. Então, todas essas questões vêm das nossas crenças. E
Como é que a gente pode, né, ter consciência, entender quais são as nossas crenças? Simplesmente observando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o que eu falo normalmente na minha rotina, o que eu faço na minha rotina, é que dita quais são as minhas crenças. As crenças, elas são guardadas no nosso subconsciente. Então imagina que você está com aquele óculos todo riscadinho, né, todo cheio de informações, todo cheio de desenhos e você observa a vida, o mundo através daquela lente. Então é sua mente subconsciente que está guardado lá todas as suas experiências passadas e todas aquelas informações que foram passadas para você na sua gestação, na sua infância, na sua adolescência e muitas vezes na fase adulta também. A gente vai botando para dentro do subconsciente essas informações e formando esses padrões, essas crenças. E olha só que interessante, né? A gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, ela está ativa normalmente no nosso dia 5% do nosso dia. Ou seja, a mente que é criativa, que julga, que decide, né, que faz ali a decisão de, por exemplo, passar por um processo de emagrecimento, que está disposta a fazer algo, passar por algo para se desenvolver, para crescer, essa mente é a consciente, mas ela toma conta da nossa mente só 5%. Né? O resto, os 95% do nosso dia é comandado pelo nosso subconsciente, ou seja, pelas nossas crenças, pelos nossos hábitos, muitas vezes através dos nossos traumas. Então, a gente até decide passar por um processo de emagrecimento, mas se o teu subconsciente, se as suas crenças levam você para o contrário disso, vai ser muito mais desafiador e muito mais difícil, assim como foi comigo, né. Então, eu iniciava o processo de emagrecimento, eu iniciava, né, fazer o exercício físico, sempre começava academia, sempre começava um programa de alimentação saudável, e começava animada, né, porque a minha mente consciente ali, ela decidia isso. Era importante para mim, para o meu crescimento, para minha saúde, para minha autoestima. Só que depois de um tempo, as minhas crenças de que emagrecer é difícil, de que, uma alimentação saudável é ruim, né, não tem gosto, e outras coisinhas mais tomavam conta. Né, lembra que eu falei para vocês, 95% das minhas ações diárias advêm dessa questão mais subconsciente, que eu não tenho consciência. Então, logo eu parava de fazer o meu exercício físico, logo eu desanimava a fazer uma alimentação saudável. E quando a gente entende isso, gente, que quem está no comando é o nosso subconsciente, a gente começa a fazer as mudanças necessárias para mudar essas crenças. Então, para você entender e que vai fazer a diferença no teu processo de emagrecimento, entender o seguinte: quem comanda a sua vida, a maior parte, né, do comandante aí é o seu subconsciente. Então, quem comanda a sua vida hoje são seus hábitos, são suas crenças e todas essas informações que você guarda aí, ó, dentro de você. Então, eu vou falar para vocês de algumas crenças limitantes que eu tinha, que eu identifiquei em mim e que me prejudicava muito no meu processo de emagrecimento, tá? Que são: é difícil emagrecer, não importa o que eu faço, né? Não importa o que eu faça, eu às vezes até emagreço um pouquinho, mas eu volto a engordar. É difícil, é complicado. Não é para mim ser magra. Você se identifica? Exercício físico é para atleta, é para quem tem tempo de fazer exercício, né. Comer saudável, né, como eu disse, é ruim, né, as comidas saudáveis não têm gosto, não tem aquela questão mais emocional, afetiva, né, a gente busca sempre pelo mais gorduroso, pelo mais calórico, e o mais calórico e mais gorduroso é mais gostoso. É chato fazer exercício, eu não tenho paciência, eu não consigo ficar dentro de uma academia muito tempo. Definitivamente, programa de emagrecimento não é para mim, não serve para mim. Eu sou gorda mesmo,
Tem outras pessoas da minha família que são mais gordinhas, são obesas, então tudo bem, é minha genética, né. A vida é luta, e aí eu tenho uma empresa, tenho filhos, então eu não tenho tempo de me cuidar, eu tenho que, né, doar o meu tempo para eles, eu tenho que cuidar de outras coisas, não tenho tempo. Eu sou uma vítima da genética, então olha só, né, quantas crenças a gente observa quando a gente entra num processo desse. Então é muito importante você entender o que vem à tua mente quando você começa a passar, né, por um processo de exercício físico, de uma alimentação saudável, um processo de emagrecimento, o que vem na tua mente? O que vem de sensação? O que vem de emoção? Muitas vezes aí a gente capta todas as nossas crenças limitantes. E olha que interessante, nós temos também crenças que nos potencializam, tá, gente? As crenças não são todas negativas, mas segundo Bruce Lipton, mais de 70% das nossas crenças nos limitam. Por quê? Porque o cérebro, porque a mente, ela tem um sistema de proteção, né? Em que ela traz as informações consideradas negativas, de risco, porque ela tem uma necessidade de proteção. Então, tudo que é negativo, que a gente já passou de negativo na vida, ou que as pessoas mais próximas da gente passaram por isso, é isso que a nossa mente vai captar, vai segurar aquela informação. Porque se acontecer algo parecido, eu já sei que pode me, né, que pode me trazer um risco de vida ou de saúde, por exemplo. E o que a mente não quer, definitivamente, é correr riscos, né. Então a nossa mente, ela é uma ferramenta, quando a gente aprende a lidar com ela, aprende os mecanismos no qual ela funciona, aí a gente consegue transformar tudo, tá, inclusive os nossos corpos. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona o nosso cérebro. É um vídeo que eu vou fazer no futuro, é um assunto que eu vou falar nos próximos vídeos, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui para vocês entenderem o quanto, às vezes é desafiador a gente transformar as nossas crenças, transformar o jeito que a gente leva a vida, né, a nossa rotina. Por que às vezes é tão difícil mudar? É tão difícil transformar? E eu vou trazer uma resposta científica aqui, de um autor que eu gosto muito, que é o Joe Dispenza. Ele traz essas informações e quando a gente tem esse conhecimento, a gente também consegue lidar melhor com as mudanças, com as transformações que o nosso corpo tende a passar, o que a gente tem, de passar na nossa vida, tá. O cérebro, ele é um artefato do passado, ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso corpo, eles não gostam de coisas novas, né, eles buscam sempre o que é conhecido. Então, tudo que é novo, quando a gente decide transformar as nossas crenças, por exemplo, o cérebro, o corpo entende que aquilo é novo, que pode ser arriscado, e a gente se vicia nos nossos comportamentos, né? O nosso corpo, a nossa mente, eles se viciam no que é conhecido, nas sensações que a gente tem com aquele comportamento, nas emoções que a gente tem, né? São todas reações químicas que o nosso corpo, que o nosso cérebro tem, que para ele já está conhecido. Então, o quanto mais você praticar aquilo que você faz durante o teu dia, quanto mais você fortalece um comportamento teu, mais difícil a mudança, mais desafiadora a mudança. Então, se você tem crenças negativas, se você tem hábitos negativos, e se você pratica isso todos os dias, essas crenças, esses hábitos negativos, saiba que o teu cérebro, ele está fortalecendo isso cada vez mais. Então perceba, né, no teu dia a dia, o que você faz, de forma repetitiva que está te fazendo mal? Que não está fazendo você ter saúde, que não está fazendo você ter um corpo mais forte, mais funcional, mais saudável, que está prejudicando o teu processo de emagrecimento, que está fazendo com que você se bloqueie, fique parada no lugar, porque é isso que o cérebro quer, né. Então, é importante entender isso, gente. O cérebro, ele sempre busca o que é conhecido. Então, se a gente não tem mudanças no nosso dia a dia, se a gente não faz algo novo,
a gente sempre vai ter os mesmos comportamentos do passado, a gente não se transforma numa nova pessoa. E entenda uma coisa, para você emagrecer, para você ter um novo corpo, você definitivamente vai ter que se transformar numa nova pessoa. Essa pessoa que você é hoje, com os comportamentos de hoje, vai precisar morrer. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa pessoa, essa personalidade, né, com esses comportamentos, com esses pensamentos, com esse jeito de ver a vida, vai precisar definitivamente morrer. Você vai precisar se transformar numa nova pessoa. Você vai ter que ter um novo eu, porque sempre, gente, qualquer mudança na vida começa internamente. Começa de dentro. Fazendo as transformações dentro, aí você consegue observar fora de você, tá? E aí as suas crenças, que muitas vezes são inconscientes, que você nem sabe que tem, é que criam a sua realidade e criam sempre as mesmas experiências. Então, se você percebe que você não sai do lugar, que você não muda o teu corpo, que você não muda o jeito com que você se vê, né? Esse auto-amor que nunca vem, né? Eh, esse costume de se criticar, de dizer que não é para você, quanto mais você pratica isso, mais você vai trazer para a tua vida experiências nesse sentido. Então, o desafio aqui é transformar por dentro para ver a transformação por fora. E tem uma frase, né, falando de crenças, uma frase do Henry Ford que eu amo muito, trago para os meus alunos, sempre falo isso, porque é uma verdade absoluta, que é: se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, das duas maneiras você está correta, né? Você está certa. É isso. Então, as suas crenças, aquilo que você acredita, é possível. Se você acredita que você não é capaz de praticar exercícios físicos todos os dias, que você não é capaz de manter uma alimentação saudável, não por um período, mas por toda a vida. Se você não acredita que você não é capaz de transformar o teu corpo físico, deixar ele mais forte, né, um corpo mais funcional, um corpo mais saudável, é isso que você vai colher na sua vida. É isso exatamente que vai acontecer. Agora, se você acredita que sim, se outras pessoas conseguem, eu também posso. É possível fazer exercícios físicos todos os dias, é possível conseguir tempo para me cuidar, para dedicar um tempo para o meu autocuidado, isso vai acontecer definitivamente na sua vida, tá? Então aquilo que você acredita é o que você cria de realidade, é aquilo que você vê externamente. E as nossas crenças, elas estabelecem os limites daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Por que a gente vê tantos casos, né? De pessoas que às vezes têm as mesmas oportunidades, pessoas que às vezes são criadas pelos mesmos pais, que têm sempre as mesmas bases e uma se desenvolve tanto e a outra não. Uma cresce tanto e a outra não. Uma conquista tudo aquilo que deseja e a outra não. Gente, é por causa das crenças, né? Aquela pessoa que se desenvolve, ela tem crenças mais positivas, crenças potencializadoras que fazem elas agirem para conquistar aquilo. E as pessoas que não conseguem sair do lugar, que se sentem bloqueadas, definitivamente a maior parte das crenças delas são crenças negativas, crenças que bloqueiam. E olha só, eu trouxe aqui algumas crenças potencializadoras que você pode aí começar a repetir, porque o fato de você repetir, né, questões positivas, afirmações positivas no teu dia, trazendo sensação, trazendo sentimento, gente, é um primeiro passo para mudanças incríveis acontecerem, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem que a gente tem que aumentar, desenvolver essas crenças potencializadoras aí para a gente conquistar tudo aquilo que a gente deseja, tá? Então vamos lá. Mudar é fácil e divertido para mim.
Mudança muitas vezes são desafiadoras, mas elas são muito necessárias para que a gente conquiste algo. Se a gente não faz o movimento necessário, a gente não consegue resultado, ok? Então mudar é fácil e divertido para mim. Eu aprendo coisas novas facilmente. Eu relaxo, eu faço o meu melhor e o meu melhor é bom o suficiente. Já viu aquelas pessoas que acham, né, que tem a crença de que tudo que faz não é bom o suficiente? Que não sabe fazer direito, que não tem a preparação certa, que nunca está pronto para fazer? Olha só essa crença, eu vou repetir, né? Essa crença que te potencializa e muda isso. Eu relaxo, faço o meu melhor e o meu melhor é o bom o suficiente. Nossa, isso é libertador, né? Eu estou disposta a correr os riscos necessários para mudar. Olha que incrível isso. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro, a nossa mente, ela não quer algo novo? Ela tem medo, né, do desconhecido? Se eu vou internalizando que sim, eu vou mudar, eu preciso mudar, vai ser bom para mim, mesmo que isso traga riscos, dá um alívio, né? Tudo bem ter questões desafiadoras ali no meio do caminho. O importante é que eu mude, né? Eu aprecio e aceito o processo de mudança, inclusive as partes desafiadoras. Eu me amo incondicionalmente. Eu me amo independente do corpo físico que eu tenha no momento. Eu me amo independente das feridas emocionais que eu tenho no momento. Eu me amo incondicionalmente independente do relacionamento que eu estou tendo agora. Eu me amo incondicionalmente independente de tudo, né? Eu me amo incondicionalmente. Essa é uma crença potencializadora muito, muito, muito forte. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu sou uma vencedora. Eu sou merecedora dos melhores presentes que a vida tem a oferecer. Olha, uma das crenças mais comuns, que era uma crença minha, e uma crença que está aí, enraizada, em muitas pessoas que estão com sobrepeso e estão obesas, é a crença de que eu não sou merecedora. Eu não mereço ter um corpo torneado, um corpo forte, um corpo musculoso. Eu não mereço ter saúde. E, gente, as crenças muitas vezes são inconscientes. Então as pessoas elas falam isso, mas elas não percebem que é uma crença enraizada, né? Elas vão falando, vão pensando aquilo durante o dia e elas não têm consciência que aquilo pode ser transformado, pode ser mudado, né? Então era uma crença muito forte que eu tinha é que eu não era merecedora. E quando a gente transforma isso, né, transforma em sim, eu sou merecedora dos melhores presentes que a vida tem a oferecer, aí eu vou conquistando um corpo mais bonito, mais saudável, eu me nutro melhor, né? Eu como, me alimento muito melhor, eu faço escolhas com maior clareza. Então, muitas coisas vão mudando através dessas crenças potencializadoras. Algumas coisas que atrapalham, né, e que reforçam a crença é, primeiro, o apego, né? O apego àquela crença, o apego àquele comportamento, muitas vezes prejudica muito nessa transformação, né? Nesse processo de mudança. Então, quando eu falo que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para emagrecer é desapegar. Desapegar daquela tua rotina, né? Desapegar daquele alimento que você ama, mas que está te fazendo mal. Desapegar de ficar, de ficar um tempo ali sem fazer nada, ou um tempo que não vai ter tanta utilidade para você na tua saúde. Dedicar um tempo mais para se cuidar, né? Desapegar de algumas coisas vai estar presente na sua vida se você quer ter transformações, né? Se você quer ver transformações. O medo, gente,
O medo é uma das principais causas de bloqueio na nossa vida, né. O medo, ele é uma sensação, um sentimento em que muitas vezes é necessário para a gente, sobreviver, né, a gente sobreviveu por milhões de anos, muitas vezes utilizando essa questão do medo. Só que o problema do medo é que a gente, aciona o medo em muitas coisas irreais. Então, o meu sistema, né, o meu cérebro, a minha mente entende que eu estou em risco o tempo todo. Principalmente hoje, né, na nossa vida, que a gente recebe tanta informação, tantas questões externas que chegam até a gente aciona, o sistema de luta ou fuga, que você precisa lutar sempre ou que você precisa fugir de algo sempre. E isso mexe muito, né, com toda a nossa biologia, com o nosso corpo, com a nossa mente e com a conquista dos nossos sonhos. Então, entender que o medo ele foi importante, né, em algum momento da humanidade, só que hoje, avalia, né, você tem medo de algo? Tem algum medo que te bloqueia? E muitas vezes essa transformação de crenças que limitam em crenças potencializadoras, quando as pessoas não conseguem fazer essa transformação, tem medo ali. Medo está presente. Muita gente engorda, né, por causa de ansiedade. A ansiedade nada mais nada menos que medo do futuro, medo do desconhecido, medo do novo. Então, a gente precisa definitivamente entender que nós precisamos desapegar e diminuir o medo, calar o medo, né? Entender quando ele está presente, se é necessário mesmo aquele medo que eu estou sentindo, se ele é real ou não. Entender que eu posso transformar essa sensação, eu posso diminuir a voz do medo na minha vida. E uma coisa muito interessante também é a questão da força de vontade. É uma coisa que a gente ouve muito por aí, né? Coaches personais, o personal trainers, nutricionistas, essa galera toda fala: "Você precisa ter força de vontade para emagrecer, você precisa de força de vontade para conquistar os teus objetivos", mas deixa eu falar uma coisa para vocês, por experiência própria, tá? Uma coisa que eu entendi que mudou tudo, e através dos meus alunos também, que é o seguinte: a força de vontade, gente, ela tem uma validade, ela tem duração. Então, quando você começa algo novo na sua vida que vai trazer muitos benefícios, você começa com a força de vontade lá em cima, né? Então, eu vou começar a fazer academia, vou comprar um tênis novo, uma roupa nova, vou fazer academia todos os dias por 2, 3 horas por dia. A força de vontade está no pico, mas depois desse pico, ela cai, né? Isso é um processo natural, né? É um fato. O que vai fazer você se transformar definitivamente e transformar suas crenças é a constância e entender que a mente consciente, quando ela se alinha com a mente subconsciente e as duas estão, né, no mesmo objetivo ali, quando a mente consciente consegue, eh, transformar o subconsciente, mudar aquelas crenças que te limitam, tudo acontece, né. Então, muitas vezes, gente, não é falta de força de vontade, mas falta de alinhamento entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então a gente precisa trabalhar o subconsciente, precisa entrar lá, né, precisa limpar aquela lente do óculos que eu falei para vocês no começo, a gente precisa tirar essas crenças limitantes, essas feridas emocionais, esses traumas, a gente precisa limpar a lente desse óculos para poder ver a vida de uma forma diferente e fazer as nossas transformações que a gente tanto deseja, tá? Então, o alinhamento da mente consciente e subconsciente é que vai trazer o resultado para você de forma definitiva, tá bom? E essa guerrinha entre mente consciente e subconsciente muitas vezes traz problemas mentais e emocionais, tá? Porque você quer muito uma coisa, mas não consegue fazer.
Você quer muito uma coisa, mente consciente, mas não consegue fazer. Mente subconsciente, crenças. Então essa briga entre as duas geram muitas consequências emocionais e mentais. A gente precisa definitivamente alinhar as duas. Bom, vou falar para vocês um pouquinho como foi meu processo de transformação, tá? Então eu descobri as minhas crenças. Eu comecei a entender todas elas, eu coloquei num papel, né. Fiz imersões, fiz cursos que falavam sobre isso, como identificar essas crenças, e eu comecei a identificá-las. E eu entendi que muitas das coisas que eu não fazia era devido às minhas crenças limitantes. E eu entendi, né, que para me transformar numa nova pessoa, ter um novo corpo, eu precisava ter um novo eu, uma nova personalidade. Isso era fato. E aí eu entendi que eu tinha que aprender coisas novas. Então eu fiz muitos cursos, muitas imersões para tentar entender, né, e identificar quais eram as minhas crenças limitantes. E aí foram muitas que me faziam, estar bloqueada. Então eu conseguia até emagrecer por um período e logo voltava a engordar. Então eu consegui identificar essas crenças e transformar elas em potencializadoras. Aí eu tive resultado. E aí eu comecei a repetir esses novos padrões, a repetir esses novos comportamentos e eu entendi que quanto mais eu praticava exercício, que quanto mais eu buscava, né, ter uma alimentação saudável, quanto mais eu fazia as afirmações positivas no meu dia a dia, olhando no espelho, falando para mim, quanto mais eu repetia esse comportamento, mais conexões nervosas eu fazia no meu cérebro e mais aquele comportamento se tornava algo natural para mim. Então hoje, por exemplo, gente, se eu me programo fazer exercício físico, vai, segunda, terça, quarta e sexta, se nesses dias eu não consigo fazer por, sei lá, por algo eventual, aquilo me deixa enlouquecida. Porque foi um padrão, né, que eu desenvolvi, um comportamento, uma nova crença, um novo hábito que eu trouxe para minha vida e que definitivamente, para mim faz muito bem, né. Eu me sinto com mais energia, com mais vitalidade, com mais saúde. Eu amo meu corpo hoje, graças a essas crenças que eu desenvolvi, a esse novo padrão de comportamento. Então eu cada vez que eu pratico isso, cada vez que eu tô fazendo meu exercício, cada vez que eu tô fazendo meu processo, né, que eu me dediquei ali de autocuidado, mais eu fortaleço esse padrão e mais eu tenho resultado. Então, o desafio é mudar a rotina para transformar a sua personalidade, para transformar os seus comportamentos, as suas atitudes e assim, definitivamente, você se transformar numa nova pessoa, ter um novo corpo. E constância, sempre constância, né? Vai ter dias e dias, tem dias que você vai estar mais desanimada, tem dias que você vai estar mais cabisbaixa, mas esse processo é super natural. O importante é, na maior parte do tempo, você ter esse tipo de comportamento. E aí vai chegar num momento que você nem vai precisar mais, sabe, pensar ou sofrer, ah, vou ter que fazer exercício. Não, isso vai ser natural para você. Então, gente, entenda uma coisa. O velho deve morrer. O velho comportamento deve morrer. A velha personalidade deve definitivamente morrer, tá bom? Então, para você mudar as suas crenças e mudar o seu corpo, a sua vida, primeira coisa é decisão. Você precisa tomar a decisão de transformação, tá? É o primeiro passo. Uma pessoa que não toma a decisão, não tem o que você faça, né? Você pode falar, você pode falar para essa pessoa: "Olha, vai ser bom para você, vai ser incrível para você, vai transformar a sua vida". Se a pessoa, ela não tomou a decisão, esqueça, tá? Então decisão em primeiro lugar. Outra coisa, intenção. Intenção, gente, é um superpoder, tá? Se você intenciona algo na sua vida, se você intenciona ter mais saúde no teu dia a dia ali, as coisas acontecem para que você, faça a ação necessária para conseguir o que você deseja,
tá? Então, intenção é um superpoder que a gente precisa usar cada vez mais de forma consciente. Outra coisa importante para começar a mudar: identifica se você, no seu dia a dia, está na maior parte do tempo no piloto automático. Lembra que eu falei para vocês que a maior parte do nosso dia, 95% das vezes, a nossa mente subconsciente está no comando e a gente nem tem consciência disso, né? É tudo muito inconsciente. Quando eu trabalho a presença, né, o que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena naquilo que você está fazendo, que você diminui um pouquinho os seus pensamentos, que você foca a sua atenção para uma coisa só, você está presente. E quando a gente está presente, a gente observa tudo aquilo que vem na mente, todas as informações externas, a gente vira uma consciência observadora. E dá uma clareza fantástica, né. Então, entenda o seguinte: quando você está presente ou faz algumas ações, algumas atividades no seu dia a dia que trazem a presença aqui agora, ó, é também um superpoder para que você entenda quais são suas crenças e quais delas deverão ser mudadas. Então se pergunta: as ações que eu estou tendo hoje, elas me prejudicam? Analise hoje a sua realidade. A minha vida está do jeito que eu desejo? A minha questão de saúde, meu corpo, tá do jeito que eu desejo? Os meus relacionamentos estão do jeito que eu quero? A minha parte financeira, né, a questão financeira, está do jeito que eu desejo? Se alguma dessas perguntas for não, é porque você precisa mudar as suas crenças. Então, estar consciente das tuas ações, estar consciente da sua realidade hoje é importantíssimo para identificar essas crenças negativas, tá? Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi uma carta da minha realidade, né? Então, assim, eu escrevi uma carta de como estava a minha vida naquele momento, parte física, emocional, mental, profissional, espiritual. E aí eu me perguntei, que é uma pergunta, né, que o Psyche, que em outros vídeos eu vou explicar para vocês, que é um método de transformação de crenças também. É uma pergunta que a gente faz nos atendimentos de Psyche, que é: como eu me sinto hoje, né, com a minha vida, então com aquela carta na minha frente, como eu estou me sentindo hoje e como eu desejo me sentir ou ver a minha vida diferente do que é hoje. Porque a gente tem o costume de ver aquilo, né, de pensar naquilo que eu não desejo. Então, por exemplo, eu não quero ser gorda, eu não quero ter dor, eu não quero ter doenças. A gente sempre foca naquilo que a gente não quer. Mas você precisa mudar o teu foco. O que eu desejo? Como eu mudo isso? Então assim, ó, eu quero ser magra, eu sou cada vez mais magra, eu estou cada vez mais magra, eu estou cada vez mais saudável, eu estou cada vez mais realizada, eu estou me sentindo cada vez mais feliz. Olha como é diferente, né? O nosso subconsciente não entende a questão negativa, não. Então se eu falar para você agora: não pensa no elefante rosa. A tua mente, assim, muito rapidamente ela vai trazer essa imagem do elefante rosa, né. Então, muda o jeito que você fala, muda o jeito que você pensa. Então aquilo que você quer é aquilo que você tem que jogar o seu foco, o seu desejo. E assim a gente também consegue transformar aquilo que a gente não deseja, naquilo que a gente quer para nossa vida. Outra coisa que me ajudou muito e que eu trago aqui para vocês através desses vídeos é autoconhecimento. Quando eu falo autoconhecimento, não é só, gente, ai, a minha cor, a minha comida favorita, o que é certo ou errado para mim, né? É uma questão muito, muito, muito mais profunda, que com o passar dos vídeos aqui vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. É se conhecer profundamente. E a partir disso, a gente consegue ver as mudanças, tá? E se pergunte, tá? Essas perguntas são fundamentais para transformar as nossas crenças. Primeiro, o que eu preciso mudar em mim? Qual é a minha dor hoje? O que mais me tira do sério?
O que mais me bloqueia hoje? Qual é o meu maior medo? O que que eu preciso deixar ir, desapegar na minha vida? Eu sei dizer não. Então, quando eu quero dizer não, eu digo, né? Então, são perguntas que a gente precisa fazer para identificar as nossas crenças que limitam. Questionar, né? Questionar sobre tudo, sobre todas as suas questões, sobre todas as suas sensações, as suas emoções, aquilo que você mais pensa durante o dia, os teus comportamentos. Não reaja simplesmente, questione. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou agindo dessa forma? Será que eu posso transformar isso? Será que eu posso olhar esse desafio, esse problema de um outro ângulo, né? Resolver ele de uma outra forma? Questionar, se questionar também é um superpoder. Fazer coisas diferentes todos os dias vai te ajudar a criar novas conexões nervosas e introduzir novas crenças para sua vida. E crenças potencializadoras, crenças positivas, transformando o seu jeito de ver e de encarar a vida. Reprogramação mental também com emoção ajuda muito. Então essas afirmações positivas, né, que eu ditei para vocês, repeti-las, né, com emoção, com energia, isso vai reprogramar o teu cérebro, isso vai reprogramar as tuas crenças. Algumas terapias também que podem te ajudar. Então no processo Eu Sou, a gente traz algumas questões assim, né, de transformação de crenças, de transformação de como você vê a vida, de como você se vê no espelho, né? A gente traz isso e cada vez mais a gente vai trazer nos próximos vídeos essas informações para vocês, para ajudar vocês. O propósito e missão de alma, né? Entender o que está fazendo aqui, o porquê que eu faço o que eu faço. É a questão do óculos, né, gente? Então, entender, né, que você tem um óculos, que ele está todo rabiscado, que ele está todo desenhado, então você olha através dessa lente rabiscada e que sim, você tem o poder de limpar essa lente, deixar ela clara, transparente e começar a ver a vida com um olhar muito mais limpo e buscar o que realmente é importante para você e não para os outros e não, né, para a tua eh, e não para as pessoas que estão ali ao teu redor, e não para a tua comunidade, mas para você. E aí você começa a entender muitas coisas, assim, sobre você, né. Então o que eu desejo, o que eu realmente quero, o que minha alma quer, o que a minha essência deseja, e não o que o outro espera de mim, né. Então isso é importantíssimo para você. Eu vou falar para vocês qual é a maior crença da humanidade, a maior crença que a grande maioria das pessoas tem, e que se a gente não mudar isso, olha, todo o trabalho pode ser em vão. É o que muitas vezes traz para a gente, né, no nosso dia a dia, discussões, medos, preocupações, brigas, enfim. Essa crença, ela causa muitas coisas negativas na nossa vida. E eu faço um convite aqui para você transformar ela a partir de agora, que é, a gente tem uma crença negativa que a gente acha que nós somos seres separados da divindade, de Deus, né? Então a gente acha que somos seres individuais, separados, e que Deus é um ser longe de mim e que eu estou separada dele, que ele está fora de mim. Gente, nós somos seres espirituais, nós somos centelhas divinas. Ou seja, Deus está dentro de mim, assim como está dentro de você. E nós todos temos uma ligação muito profunda. Nós todos somos interligados. Então, essa crença da individualidade, de que o outro tá mal, então para mim tá tudo certo, é uma grande crença que prejudica muito no nosso desenvolvimento. Então, olha só, quando a gente entende que a gente está interligado, a nossa responsabilidade em cuidar da gente mesmo, então, cuidar de mim pode alterar o outro, porque eu estou ligada a ele. E eu querer cuidar de você, te ajudar, né, em alguma parte da sua vida que você esteja bloqueada, por exemplo,
isso vai voltar para mim, porque nós estamos interligadas. Entendem isso? Então, quando a gente eh, quebra essa crença, né, do individual, quando a gente entende que nós somos uma coisa só, que nós temos uma ligação muito forte e que Deus faz parte de mim, tudo na sua vida começa a transformar, a mudar. Você começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. Você se relaciona com as pessoas, com os problemas, com as questões da vida de uma forma diferente. Então eu confesso para vocês que isso foi uma crença quebrada, né? Que eu observei essa crença e eu transformei isso. E eu vejo a vida de uma forma muito diferente. Inclusive, uma das, né, das missões, meu propósito de estar aqui falando com você hoje foi pela quebra dessa crença. Então, gente, quebrar essa crença de que somos individuais não é nem limpar a lente do óculos, é tirar o óculos. E quando você tira aquela lente e fica a tua essência ali, né? Fica a parte mais divina ali, aflorada, olha, a transformação é inteira, tá? Então, para finalizar, entendam que quando você muda as suas crenças, transforma as crenças negativas em positivas, você realmente, definitivamente transforma a sua realidade. Mudando as nossas crenças, a gente muda o nosso corpo e a nossa vida. Então, mantenha suas crenças sempre positivas, porque suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam em suas ações. Suas ações se tornam em seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. Seus valores se tornam seu destino. Mahatma Gandhi. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe para todas as pessoas que precisam entender isso para transformar as vidas delas. Se inscreva no nosso canal. Ah, e lembre-se, seus superpoderes já estão aí, ó, dentro de você. Só falta acessar e ativá-los. E ó, eu posso te ajudar nisso. Até a próxima.